Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Na aula de hoje, aula 5, a gente vai continuar falando sobre congruência de triângulos. Na semana passada, a gente viu 4 casos, né? Agora a gente vai ver o quinto, que é o último caso. Então, vamos relembrar aqui que 2 triângulos vão ser congruentes quando eles tiverem os 3 lados e os 3 ângulos congruentes, ou seja, 3 lados e os 3 ângulos iguais, com a mesma medida. Então, o quinto caso é um caso especial. Por quê? A gente vai tratar nesse caso de triângulos retângulos. Relembrando aqui, triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, um ângulo que mede 90 graus. Mas, para a gente falar um pouco sobre esse caso, primeiro vocês precisam saber que esse tipo de triângulo, os lados deles recebem um nome diferente. Eu tenho hipotenusa e catetos. A hipotenusa, ela vai ser o lado que vai ser oposto ao ângulo de 90 graus. Igual o ângulo de 90 graus aqui, o lado oposto a ele, que é o FD, vai se chamar hipotenusa. Aqui, o ângulo de 90 graus está aqui, o lado oposto, ou seja, do outro lado, vai se chamar hipotenusa, AC. E os outros lados, que não são hipotenusa, a gente vai chamar de cateto. Então, eu vou ter 2 catetos, né? E eu vou poder falar que esses 2 triângulos retângulos são congruentes se eu tiver um cateto e a hipotenusa com a mesma medida. Aqui no caso, eu sei que o cateto BC tem a mesma medida do cateto FE. E a hipotenusa FD tem a mesma medida da hipotenusa AC. Então, eu posso concluir que esses 2 triângulos são congruentes, têm a mesma medida. Então, aqui, ó, AC é congruente a DF, que é a hipotenusa, ou seja, as hipotenusas são iguais. BC é congruente a FE, ó. BC é congruente a FE. Então, eu já tenho a hipotenusa e um cateto. E como os 2 são triângulos retângulos, eles têm um ângulo reto, um ângulo que vale 90 graus. Então, eu posso falar que esse ângulo é congruente a esse aqui. Com essas 3 informações, ó, hipotenusa congruente, cateto, um dos catetos congruente e ângulo reto congruente, eu posso falar que o triângulo todo é congruente. Ou seja, eu sei que essa medida vai ser igual a essa, esse outro cateto vai ser igual a esse cateto, e esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Eu não preciso nem saber o valor deles, mas eu sei que eles são iguais, ok? Então, esse foi o 5 caso. O quinto caso, né? Toda vez que eu tiver um dos catetos e a hipotenusa e eu estiver tratando de 2 triângulos retângulos, eu vou poder concluir que esses triângulos são congruentes. Então, vamos aqui revisar os 5 casos, né? A gente viu o quinto hoje e 4 semana passada. Esses casos, eles ajudam o quê? A gente concluir que 2 triângulos são congruentes sem precisar saber as 6 medidas. Só sabendo 3 medidas, eu já posso chegar a essa conclusão. Então, aqui, o primeiro caso, se eu tiver 3 lados congruentes aos outros 3 lados do triângulo, eu já posso dizer que eles são congruentes, ou seja, eu já posso concluir que eles também vão ter os ângulos iguais. Ó, esse é igual a esse igual a esse igual a esse. Então, eles têm os 3 lados congruentes. Então, eles vão ser congruentes também, os ângulos. Agora, esse segundo caso, lado, ângulo, lado. Veja que aqui o ângulo está entre 2 lados, ó. Lado, ângulo, lado, são congruentes a esse lado, ângulo, lado. Então, eu vou saber que esse lado vai ser também igual a esse e esse também vai ser igual a esse e esse, ok? Agora, aqui eu tenho ângulo, lado, ângulo. Veja que agora é o lado que está entre 2 ângulos. Então, se eu tiver esse caso onde eu sei um ângulo que vai ser igual a esse, sei o lado e sei o segundo ângulo, eu posso concluir que eles são congruentes. E aqui, o quarto caso, se
Se eu tiver um lado, aqui, ó, congruente é esse. Um ângulo adjacente. O que é adjacente? Que está aqui coladinho com ele. Poderia ser esse ou poderia ser esse aqui. Um ângulo adjacente. E o ângulo oposto a esse lado, ó, o ângulo oposto a esse lado aqui, aqui eles são iguais, ó, mesmo lado, mesmo ângulo adjacente e o mesmo ângulo oposto. Com essas três medidas, eu posso concluir que esses triângulos são congruentes, eles são iguais, eles têm a mesma medida. Então, eu vou poder concluir que essa medida aqui vai ser igual a essa. Essa aqui vai ser igual a essa. E esse ângulo vai ser igual a esse, ok? Agora, o quinto caso, a gente acabou de ver, que é quando eu tenho dois triângulos retângulos, ou seja, que tem um ângulo de 90 graus, e eu sei um dos catetos e sei o valor da hipotenusa. Hipotenusa congruente, cateto congruente, e os dois têm um ângulo de 90 graus. Então, eu posso concluir que eles vão ser congruentes, ok? Então, aí foram os 5 casos que a gente viu para encontrar aí, para dizer se dois triângulos são congruentes. Agora, vamos ver como que a gente aplica essas informações. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma figura onde eu consigo formar com ela dois triângulos. O triângulo ABC e o triângulo EDC, ou CDE, né? Tanto faz. Então, a informação que me foi dada é que esse lado é paralelo a esse, ou seja, eles não possuem nenhum ponto em comum, eles nunca vão se encontrar. E o ponto C é o ponto médio de AD. Primeiro eu vou ver aqui, o ponto C tá aqui. E ele é o ponto médio desse segmento, ou seja, ele pega esse segmento e divide ele ao meio. Ou seja, se ele divide ao meio, a medida que estiver aqui vai ser a mesma daqui. Então, esses dois lados são congruentes. Então, eu já posso escrever aqui que AC é congruente a CD. São iguais, tá? Mas aí, ele quer saber o valor de X e Y. Eu tenho um lado, que eu sei que são congruentes, tenho a medida desse, mas não tenho desse. Tenho desse, mas não tenho esse. E tenho um ângulo aqui que são congruentes. Dois ângulos aqui, ó, né? No caso, 60 aqui e 60 aqui. Então, eu vou dizer aqui que o ângulo A é congruente ao ângulo D. Mas, se a gente relembrar aqui, eu tenho uma figura que ela foi formada aqui com duas retas se cruzando em um ponto. E essas retas, elas determinam ângulos, né? Eu tenho 4 ângulos, 1, 2, 3, 4. E esses ângulos são aqui, no caso, 2 a 2, opostos pelo vértice. Então, esse aqui é oposto a esse. E qual é a informação que eu tenho quando dois ângulos são opostos pelo vértice? Que eles são iguais, que eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Então, eu posso dizer que esse ângulo é igual a esse. Então, eu vou colocar isso aqui, ó. BCA é congruente a DCE. Então, olha só, eu tenho nesse triângulo, nesses dois triângulos, que eu tenho um lado congruente, um ângulo congruente e um outro ângulo congruente. Agora, vamos ver. Será que encaixaria alguns dos 4 casos quando que eu tenho ângulo, ângulo e um lado? Olha só, esse lado não está entre os dois ângulos que eu conheço, à medida que eu conheço que são congruentes. Ó, o lado está entre dois ângulos, o lado está entre dois ângulos. Então, eu acho que se encaixaria no lado, no caso, ângulo, lado, ângulo. Esse caso me garante que esses triângulos vão ser congruentes, ou seja, a medida dos outros lados vão ser congruentes e dos outros ângulos também vão ser. Então, eu posso dizer que esse lado aqui vai ser igual a esse. Esse não mede 5 e esse mede x, então x vai ser igual a 5. E esse terceiro lado vai ter que ser igual a esse terceiro lado daqui. Então, y vai ser igual a 7. Ou seja, consegui encontrar o valor das variáveis, das incógnitas,
sem precisar fazer conta alguma. Tudo baseado no caso de congruência. Então, é importante conhecer os casos e conseguir identificar. Mas vejam que também foi essencial eu relembrar uma informação que vocês estudaram anteriormente, né? Que é a questão de ângulos opostos pelo vértice. Aqui foi esses ângulos aqui, ó. OPV. Todo ângulo OPV são congruentes, ok? Então, por hoje é só.